Quando eu era crente, frequentador de igreja, eu acreditava que a minha religião ia mudar o mundo. Então eu comecei a me dedicar para que a minha religião e a minha igreja pudessem crescer. Eu falava de Jesus para as pessoas, eu ia até lugares perigosos para falar de Jesus, eu entrava em favelas no Rio de Janeiro para evangelizar. E por mais que muitas vezes a gente conseguia ajudar pessoas, mas eu percebia que esse trabalho não era 100% eficaz, porque a maioria das pessoas não queriam a minha religião. E algumas que até vinham até a minha igreja, frequentavam por um momento, depois logo saíam. Eu ficava triste, pensando e orando, falando com Deus, Deus, como eu posso ajudar essas pessoas? Essas pessoas não querem a tua religião. Foi nesse momento que os meus olhos se abriram e eu comecei a olhar para dentro da religião. É como se uma voz me dissesse, olha para essa religião. Eu passei alguns anos dentro de igrejas evangélicas como uma espécie de visão apurada e comecei a prestar mais atenção em que de verdade acontecia dentro das igrejas. Cada dia mais eu tomava mais nojo da religião. E o mais interessante é que muitas vezes eu tentei conversar com pastores, com líderes e mostrar para eles, olha, isso tá errado, isso não é assim, isso não é de fato o que Jesus ensinou. E sabe o que acontecia? Eu era visto como um rebelde insubmisso. Quando eu era religioso eu pensava, caramba, as pessoas precisam vir para minha igreja, elas precisam aceitar a Jesus para que a gente tenha um mundo melhor. Só que aí eu parei para pensar e a conta não bate, a conta não fecha, porque, por exemplo, no Brasil nós temos um país de maioria cristã, de maioria frequentadora de igreja, e o Brasil é uma porcaria, corrupção por todo lado, maldade por todo lado. Foi aí que eu entendi que o que muda o mundo de verdade não é a religião que eu frequento, é a espiritualidade que eu desenvolvo. Isso sempre esteve ali na minha cara, só que eu nunca enxerguei. Jesus nunca criou uma religião, os discípulos de Jesus não criaram uma religião, Paulo, que foi um grande evangelista, não criou uma religião. O que eles fizeram foi nos ensinar a desenvolver a nossa espiritualidade, porque a espiritualidade não tem a ver com regras, com dogmas religiosos, tem a ver com comportamento. Jesus nunca convidou ninguém para ser da religião dele, muito menos para ir na igreja dele. Tudo que eu fiz pela religião já foi esquecido. Se eu perguntar para as pessoas que frequentavam a mesma igreja que eu, o que eu fazia pela religião, talvez elas nem lembrem mais. Agora, se eu me torno um cara espiritual, se eu me torno uma pessoa melhor para mim e para o mundo, os meus atos de espiritualidade podem ser lembrados daqui a 100, 200 anos. Foi isso que aconteceu com Jesus, foi isso que aconteceu com os discípulos de Jesus. O que eles fizeram há 2000 anos atrás, nós falamos disso até hoje.